Olá pessoal, essa então é a aula sobre tabela periódica do curso de Química Geral. Aprendemos nas aulas anteriores como realizar a configuração eletrônica de um átomo a partir do diagrama de Linus-Pauling. Lembrando que todas as interações químicas basicamente envolvem os elétrons e é por isso que é importante conhecer a configuração, a distribuição desses elétrons em torno do átomo. Então, nas aulas anteriores, vimos que a tabela é dividida em blocos. Aliás, vimos na aula anterior que existem 4 tipos de subcamadas: S, P, D e F. E a tabela periódica, de certa forma, reflete essa organização, uma vez que temos do lado esquerdo da tabela periódica, elementos aqui do bloco S, não é? Temos os elementos do bloco P, em que a última subcamada da configuração eletrônica desses átomos é uma subcamada do tipo P. Temos elementos do bloco F e elementos do bloco D. Tá? São elementos cujo orbital de maior energia são elementos cuja configuração eletrônica termina em um orbital numa subcamada do tipo B. Como exceções, temos o caso do hélio e do hidrogênio, que apesar de apresentarem configurações que terminam com uma subcamada do tipo S, estão no bloco P por apresentarem características mais próximas a estes elementos. Bom, aqui temos uma outra figura mostrando a tabela, que ela é organizada de uma maneira bastante inteligente, em ordem crescente, da direita para a esquerda e de cima para baixo, refletindo uma ordem crescente de número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo. Lembrando que, como estamos falando apenas de átomos, o número de prótons e o número de elétrons é equivalente. O átomo é neutro, tá? E esse número atômico ele define a identidade, seria o registro geral, o RG, de cada elemento químico. Então, temos aqui, a título de exemplo, o caso do hidrogênio. Hidrogênio tem um próton, então o número atômico Z é 1. Temos o carbono, 6 prótons, 6 elétrons, número atômico 6. Temos vanádio, 23 prótons, 23 elétrons, tá? E assim sucessivamente. Então, vemos que o número atômico ele vai crescendo da direita para a esquerda, e de cima para baixo. É um arranjo outro arranjo bem inteligente da tabela periódica. A tabela periódica também apresenta as colunas, grupos ou famílias, que são as linhas verticais aqui da tabela periódica, ok? Então, nós temos a coluna 1, que recebe o nome especial de coluna dos metais alcalinos terrosos, tá? Seria essa aqui, A coluna 2, que é a seguinte, seria a coluna dos metais alcalinos terrosos. Outras famílias que recebem nomes especiais são a família 5A, dos calcogênios, a 7A, que são os halogênios, e a 8A, que são os gases nobres. Lembrando que os gases nobres são aqueles que não reagem, não interagem com ninguém, porque eles são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Então, conforme vimos em sala de aula, todos esses elementos eles se caracterizam por ter 8 elétrons na última camada, Então, fazendo-se a distribuição eletrônica e comparando-se a distribuição eletrônica, o número de elétrons na última camada, veremos que esse número sempre é de 8. Essa é então a regra do octeto, que define o padrão de estabilidade buscado por todos os elementos químicos nas suas interações, ok? É o que está descrito aqui, ó. Então, todos os elementos químicos vão combinar-se entre si, efetuar ligações químicas, ou vai haver reações químicas buscando alteração da configuração eletrônica, para que de uma forma ou de outra os elementos passem a ter 8 elétrons na última camada, simulando assim a condição de um gás nobre, que representa o padrão de estabilidade da tabela.
A tabela periódica também apresenta períodos, que são as linhas horizontais aqui da tabela periódica, tá? O número do período, ele identifica o número quântico principal da última camada ocupada, ou seja, no primeiro período nós temos átomos com apenas elétrons com somente uma camada, no segundo com 2 camadas, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Ou seja, o átomo de cima para baixo ele vai aumentando de tamanho, né? O hidrogênio aqui é um átomo muito pequeno, ao passo que um elemento aqui no último período, no sétimo período, ele tem 7 camadas, né? Como é o caso do Césio, do Frâncio. Então, eles são elementos químicos bastante grandes. Isso se reflete na mobilidade desses elementos químicos, que vai ser bem mais limitada do que elementos com menos camadas. Bom, outro aspecto importante diz respeito aos elementos necessários para a vida, tá? Então, essa tabela destaca em vermelho os elementos presentes em maior quantidade: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Pois sabemos que o corpo humano, por exemplo, é constituído por 70% de água, hidrogênio e oxigênio, certo? Em azul, temos elementos químicos em uma quantidade menor que os vermelhos, porém eles são necessários à vida. E os em verde são os que estão presentes em quantidades menores, são chamados micronutrientes, tá? Essenciais à vida, mas em quantidades menores. Observa-se que os elementos do sexto período da tabela periódica, nenhum deles é essencial à vida, porque eles apresentam baixa mobilidade, são muito grandes e a disponibilidade na Terra, no planeta, é limitada. Então, nenhuma forma de vida vai buscar se desenvolver utilizando se servindo desses elementos. Passamos então a falar da periodicidade das propriedades dos átomos. O que vem a ser isso? A tabela periódica, além de estar organizada em número atômico, famílias, períodos, ela permite que se preveja, que se avalie outras propriedades dos átomos, né? Para isso, é preciso conhecer a tabela periódica, como já foi apresentado, e considerar 3 aspectos. O primeiro, que existem interações de Coulomb. O que é interações de Coulomb? São as famosas cargas elétricas opostas se repelem, cargas elétricas... cargas elétricas opostas se atraem e cargas elétricas opostas se repelem, né? Está escrito errado aqui. A segunda premissa diz respeito à configuração eletrônica e distribuição em camadas, que a gente já aprendeu a fazer com o diagrama de Linus-Pauling. E a terceira diz respeito à regra do octeto, que os átomos sempre buscam interagir entre si, buscando ficar com 8 elétrons na última camada, como é o caso dos gases nobres, né? A primeira propriedade que a gente destaca é o raio atômico, que reflete o tamanho do átomo, né? Considerando que o átomo aqui vai ser visto como uma esfera, tá? O que a gente sabe que não é uma verdade, porque cada orbital tem um formato específico. Mas, para considerar o tamanho do átomo, o modelo de esfera nos atende bem. Então, olhando-se a tabela periódica, a gente vê que à medida que eu desço na tabela periódica, aumenta o número de camadas de cada átomo e os átomos eles vão ficando maiores. E, observando-se dentro de um mesmo período, eu estou com o mesmo número de camadas. Todos os átomos de um mesmo período eles têm o mesmo número de camadas. Porém, à medida que eu caminho da direita para a esquerda, diminui o número de prótons no núcleo. Os elétrons são menos atraídos que os elétrons que estão aqui nessa região, né? Há mais prótons atraindo esse elétron, o átomo diminui de tamanho. Quando eu caminho aqui para a esquerda, diminui a carga atômica, o número de prótons no núcleo, e o átomo tende a ficar menor, né? Bom, era isso que eu tinha para falar dessa aula, e espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.